Muito obrigado, Sr. Presidente. O cronómetro ajuda para nos orientarmos. Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, há aqui um tema que é a questão da violência doméstica que tem estado muito presente nesta audição. Eu concordo com o Sr. Ministro e com a generalidade dos grupos parlamentares que não há culpados, não se pode culpabilizar um governo, nem se deve, por haver mais ou menos mortes. Infelizmente elas acontecem por mais boa vontade que todos tenhamos para as evitar. Mas há uma parte da responsabilidade política na atuação que nós devemos avaliar quando avaliamos políticas públicas, Sr. Ministro. E se esta responsabilidade política pelas mortes não tem rosto, nem pode ter, a não ser o agressor ou a agressora, que nós devemos condenar veementemente, há uma coisa que parece óbvia, Sr. Ministro. Este Governo, desde que tomou posse, há um decréscimo brutal na formação de magistrados e de agentes da autoridade para estas temáticas. E isto é um facto que é indesmentível e que tem responsabilidade política. Sr. Ministro, sobre este tema tenho uma pergunta para lhe fazer muito rápida e que gostava que explicasse, haverá uma razão para tal, é porque é que a Polícia Judiciária ficou de fora deste grupo de trabalho que foi agora constituída, esta comissão, porque é que a PJ ficou de fora, tendo em conta que é um elemento tão importante neste processo e na investigação. O Sr. Ministro disse no início da sua intervenção, e em resposta ao deputado Luís Marques Guedes, em resposta que não deu, que a sua atuação na área da proteção civil se rege pelo cumprimento escrupuloso daquilo que são as orientações e recomendações do Observatório e da Comissão Técnica Independente. O Sr. Ministro disse isto mais do que uma vez. E, portanto, se é o cumprimento escrupuloso destas orientações, eu gostava de perguntar quantos concursos é que o Sr. Ministro já abriu para a contratação de pessoal para os comandos operacionais? Porque até agora, em 2018 não abriu porque era muito em cima, em 2019 também ainda não abriu e esta era uma das recomendações. Outra das recomendações era a apresentação de uma lei orgânica, de uma nova lei orgânica que o Sr. Ministro, como bem sabe, foi adiada no ano passado pelas razões todas que conhecem. É uma lei orgânica que já foi aprovada 2 vezes pelo Conselho de Ministros, foi negociada com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e com a Liga de Bombeiros Portugueses, mas que ainda é do desconhecimento deste Parlamento. E, Sr. Ministro, se cumpre escrupulosamente aquilo que são as recomendações do Observatório, não se percebe como é que já há tantas notas técnicas deste Observatório a criticar aquilo que o Governo tem feito em matéria de proteção civil, de organização da floresta e de preparação do ataque, da preparação da época de combate aos incêndios. Relativamente ao combate aos incêndios e sobre a AGIF, que essa sim era uma recomendação da Comissão Técnica Independente, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se já tem em sua posse o Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais, que é suposto ser entregue e apresentado pela AGIF 30 dias após a publicação da resolução do Conselho de Ministros e que esse tempo já esgotou há algumas semanas, e se tendo em conta que este é um elemento estratégico para a atuação das populações, das entidades e também do Governo, gostava de saber se já tem em sua posse este documento e se já é do seu conhecimento. Sr. Ministro, sobre a articulação que tem que ser feita, importa lembrar que aquilo que nos parece que está a acontecer de alguma forma é que os ministérios não se estão a articular. Ou seja, aquilo que devia ser a estratégia, a parte mais importante da estratégia, que era a articulação entre o que é a preservação, a organização do território e o combate, nós vemos que entre o Ministério da Agricultura, o da Economia e o da Administração Interna parece não haver coordenação, ou é menor do que aquela que nós desejávamos, e chegamos ao ponto de o Ministério da Agricultura responder aos deputados do PSD que a preparação dos planos piloto de reflorestação é uma matéria que compete ao Ministério da Economia e ao Ministro Adjunto e não ao Ministério da Agricultura e das Florestas. É sintomático. Ou, por exemplo, vermos a forma como a GNR ou os bombeiros usam linguagens diferentes para a mesma coisa. E estamos a falar numa altura de coordenar, de colocar todos a falar a mesma linguagem. Nós reparamos, por exemplo, que ainda recentemente, enquanto os bombeiros e a Proteção Civil falam daquilo que é o ataque ampliado, a GNR resolveu arranjar um novo termo, que é o ataque estendido. Portanto, isto não faz sentido se nós queremos juntar, articular e tornar mais homogéneo o combate. O Sr. Ministro, há outra pergunta que eu lhe tenho que fazer. O Sr. Ministro, o ano passado anunciou como o ano mais cedo que apresentava a diretiva operacional que foi feita a 1 de março.
Este ano, já vamos a 12 ou 13 de março, ainda não temos conhecimento dessa diretiva, nem da diretiva financeira, um elemento que sabemos que é essencial para que os bombeiros e a Proteção Civil possam preparar o combate no próximo ano. E, Sr. Ministro, tinha uma última pergunta para lhe colocar, que tem a ver diretamente com a questão dos SCDOs. Sr. Presidente, termino já. Os operadores dos SCDOs não são operadores telefones, não são os operadores dos telefones, não são meros telefonistas. Como bem sabe, eu tenho a certeza que sabe, têm uma função muito mais alargada do que atender chamadas. Eles são, no fundo, o centro nevrálgico das decisões e que fazem acontecer as coisas. Nós recebemos recentemente um conjunto de operadores que nos disseram que o corte previsto com a sua integração no PREF-PAP é de cerca de 30% do seu salário. Eles foram obrigados a concorrer, porque não tinham outro remédio, sem saber quanto é que iam ganhar, além de algumas conversas que tiveram com a tutela sobre qual era a perspectiva. Um corte de 30% e a forma como são integrados na carreira, pessoas com este nível de decisão, porque são eles que decidem muita coisa nos SCDOs, não nos parece correto, não nos parece razoável e, portanto, perguntava ao Governo também se consegue dar aqui garantias que essas pessoas não vão ter um corte de 30% nos seus salários, porque agora que concorreram não têm sequer a noção qual é que é o salário que vão ganhar. Muito obrigado. Muito obrigado.